Jesus nos deu alguma licença para viver no pecado? De maneira nenhuma. Você não vai encontrar na Bíblia Jesus dizendo: agora vocês podem pecar à vontade, vivam como quiserem. Eu morri na cruz, paguei o preço, agora vocês têm a licença para viver no pecado. E tem muitos que pensam assim. Jesus morreu na cruz, agora tenho liberdade para viver no pecado do jeito que eu quiser. Jesus não vai se importar com isso. Pois bem, se o pecado ainda domina a minha vida, de fato, não sou nova criatura. Ainda estou nas trevas. E a luz de Cristo não está em mim. A liberdade que Cristo me deu é para pecar? Olha só, essa pergunta é importante para que a gente possa entender um pouco mais sobre o pecado em nossas vidas. João 8, versículos 10 e 11. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Veja bem, Jesus a perdoou, mas advertiu-lhe dizendo a não voltar a praticar os mesmos atos, a não viver no pecado. Vai e não peques mais. A objeção mais frequente à doutrina da segurança eterna é que, supostamente, ela promove a ideia de que os cristãos podem viver do jeito que quiserem e ainda assim serem salvos. Uma pessoa que verdadeiramente aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador e que vive ainda no pecado, a sua conversão não é verdadeira. Tudo porque essa pessoa agora tem que ser uma nova criatura. Não pode ter mais prazer no pecado. Não é porque somos salvos pela graça de Deus que a gente vai viver na prática do pecado. Jamais devemos usar da liberdade em Cristo para dar lugar à carne. Gálatas 6, versículos 7 e 8. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então não é porque somos salvos pela graça de Deus sobre a nossa vida que podemos viver no pecado. Então chegamos a uma conclusão inequívoca. Não temos licença para pecar. Viver no pecado é o mesmo que dizer que a morte de Jesus não foi suficiente para pagar o preço por nossos pecados. Cristo nos libertou do pecado. Ele nos tirou do pecado. Entenda assim, se Ele me libertou do pecado, então não posso mais viver de mãos dadas com o pecado, viver pecando. A partir do momento em que Cristo me libertou, mudei de vida. Houve um rompimento com o pecado. E o pecado não tem mais poder sobre a minha vida. Porque agora Jesus Cristo habita em mim. Ele mudou minha vida e Ele tem poder. Então, dito tudo isto, significa então que um cristão pode viver do jeito que quiser e mesmo assim ser salvo? Esta é essencialmente uma pergunta hipotética. Porque a Bíblia deixa claro que um verdadeiro cristão não vai viver do jeito que bem quiser. O cristão é nova criatura, nasceu de novo. Ele vive por Cristo e para Cristo, obedece a Cristo, anda na contramão do mundo. E aquilo de errado que fazia, não fará mais. Quando há uma conversão sincera, a verdade é que a gente não tem mais prazer no pecado. Ficamos com nojo daquilo que fazíamos no passado. Jesus faz uma mudança radical em nossas vidas. Ele é poderoso para fazer isso. Mas e agora? Não vamos pecar mais? Sim, pecamos. Somos pecadores, mas não temos prazer no pecado. Quando pecamos, há uma tristeza profunda pelo pecado cometido. E algo que falta muito nos púlpitos hoje: a mensagem de arrependimento. Precisamos ter convicção de que nem todos que se dizem cristãos
são de fato salvos em Cristo Jesus. Em última análise, apenas Deus sabe quem é um cristão genuíno e quem não é. Ele é quem conhece o mais profundo do coração do homem. Pois a obra de salvação na vida do crente é efetuada por Ele mesmo. Por isso, tomem cuidado, muito cuidado. Há muitas pessoas que possuem a aparência de cristãos piedosos, mas na verdade não são cristãos. São pecadores contumazes, amam o pecado, têm prazer naquilo que Deus abomina. O falso evangelho vai dizer que não há problema dar uma escapadinha, cometer pecado, pode fazer o que você quiser, tá tudo bem, que é normal viver pecando, não tem problema. Deus não vai ligar, porque Deus é amor, no final das contas. A gente pode viver como bem entendemos. Somos livres, somos libertos em Cristo. Quanta mentira! Esse evangelho moderno tem levado tanta gente para o inferno. Esse evangelho fácil, libertino, com meias verdades, é diabólico. Quem nasceu de novo? Agora não tem mais ligação com o pecado. Agora vive uma vida com Cristo, liberto das trevas. Não se engane com as pessoas. Existem duas categorias de crentes, duas categorias. Os salvos verdadeiros e aqueles que parecem salvos. O evangelho moderno é de aparência. Parece bonito, mas seus praticantes são como os fariseus. Aparentam bondade, santidade, mas vivem na lama do pecado. Pois o interior dessas pessoas é imundo, sepulcro caiado, como disse Jesus. Por isso mesmo que o homem só pode ser transformado por Cristo. Por vontade própria, não conseguimos vencer o pecado. É impossível. Para se ter o domínio próprio, é necessário a presença do Espírito Santo em nós. Sobre os salvos verdadeiros, a Bíblia é muito clara ao dizer que estes não se perdem. Sim, o verdadeiro cristão pode dizer, uma vez salvo, salvo para sempre. E existem muitos textos bíblicos que explicam essa condição. O verdadeiro salvo tem o poder de Jesus agido em sua vida. O seu prazer está na lei de Cristo. As ovelhas de Cristo estão sob o cuidado dele. E jamais o inimigo tem poder de arrancá-las das mãos de Jesus, porque ele é poderoso. Os verdadeiros salvos nunca serão enganados, pois conhecem a voz do seu pastor, seguem a Cristo. Esses cristãos verdadeiros vivem com Cristo, amam a Cristo e obedecem. Seguem o Mestre com fidelidade. Então, o pecado não tem vez na vida do verdadeiro servo de Deus. Concluindo, a liberdade que tenho em Cristo não é licença para pecar, mas sim para lutar contra o pecado. Em Cristo temos a vitória. Através do Espírito Santo agindo em nós, venceremos os desejos da carne. Fica firme com Cristo, porque somente nele, em Jesus, nós temos a segurança da vida eterna. E que Ele te abençoe com graça sobre graça. Amém? E até a próxima, se Deus quiser.